pedir a presença do Senhor no nosso meio, que Ele possa estar conosco, para que nós possamos exaltar o seu santo nome. Bondoso Deus, eterno Pai, louvado seja Jesus, honrado, santo e glorificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade de estarmos aqui, e aqui podemos louvar e exaltar o seu nome. Abençoe a tua igreja, abençoe os nossos irmãos, abençoe os nossos convidados, esteja com cada um, Senhor Jesus, suprindo a cada necessidade. E que esta noite, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração possa chegar ao Senhor, ó Pai, como um aroma suave. Nos abençoe, nos oriente e perdoe os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, antes de nós passarmos a palavra para o pastor, eu tenho alguns pedidos de oração aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nossos irmãos ligaram aqui e passaram. Resiliência. E ele pede oração também, principalmente pela sua irmã, a irmã Eliane. A dona Antônia pede oração pelo neto da dona Berenice, que está com o coronavírus. A irmã Ivone também pede, tem os seus pedidos aqui. E ele vem pedir pela conversão da sua família, ele pede pela sua esposa, irmã Leonir, ele pede pelo fim da pandemia, ele pede para as eleições, né, em outubro, né, e ele pede por todos aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão passando com problemas financeiros, né, problemas de relacionamento com os familiares, que Deus possa estar abençoando pelos desempregados da nossa igreja, que Deus possa estar guardando e livrando a todos de todo mal. Eu vou aproveitar e pedir para o pastor Wagner que o irmão possa nos elevar a Deus em oração e colocar diante de Deus todos esses pedidos, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa inclinar o seu ouvido e possa ouvir as nossas orações. Vamos orar então. Senhor, no nome de Jesus, nós somos gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça, e colocamos diante do Senhor a petição de cada um dos nossos irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia deste país, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, cuida da tua igreja, Pai, e cuida desta nação. Que os políticos possam parar de pensar um pouco em si mesmo, ou numa questão partidária, mas pensar na nação como um todo, Pai. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia do nosso país, que é um povo tão sofrido, Senhor. Ajuda-nos em nome de Jesus. E os pedidos que os irmãos têm colocado aqui por pessoas que estão enfermas, que estão infectadas, Pai, em nome de Jesus, visita, ó Deus, com teu poder, a tua graça, para que o Senhor esteja cuidando de cada um de acordo com a tua vontade. Derrama do teu amor, derrama da tua paz, ó Deus, e fortalece cada um dos nossos irmãos que tem participado neste momento conosco aqui, estendendo as suas bênçãos às suas famílias. Tenha misericórdia, Senhor. Continua a nos abençoar. Nós louvamos. Pastor, a palavra está com o senhor. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada irmão, cada irmã. Eu fui encomendado hoje, né? Hoje, além de pregar, eu fui solicitado para cantar. Eu nunca cantei assim numa live, live, né, que chama? Eu nunca cantei numa live. Eu fiz um teste aqui antes com meu filho, ele bateu o pé no fio, desligou tudo ali. E aí, aí eu pedi para ele ligar tudo, falei, então agora você sai, pode deixar que agora eu conduzo aqui. Né? Mas eu gostaria de cantar uma música que eu acho que fala muito do tema
do contexto que nós estamos vivendo, né? E a mensagem também tem a ver um pouco com este tema. Eu vou tentar fazer da melhor forma possível aqui. Se os irmãos acharem que está muito ruim, aí o Walter me dá um... Se disser que eu tenho que aumentar alguma coisa, aí o Walter fala ali que eu tenho que aumentar. Ok? Ok. Vamos lá, Ok. então. Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Há um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter. Pois eu sei que jamais eu suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. 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 Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém. Amém. Deus abençoe. O senhor está com a palavra. Muito bem. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande o convite. Eu achei que o convite viria assim para mim poder ir aí em Goiânia. Estava morrendo de vontade de viajar. Eu falei, não, não precisa vir aqui não, faz
faz a internet mesmo. A gente poder. Vai Deixa depender só de hoje. deixa só passar essa pandemia. Vai depender da mensagem hoje, né? Se os irmãos não gostarem da mensagem, os irmãos já viram que não é tão bom assim. Então fica para a próxima. Mas eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Eu quase me arrisco a chamar a carta de Paulo aos Romanos como o Evangelho de Paulo aos Romanos, porque é uma carta preciosíssima e que traz para nós uma mensagem muito preciosa para que nós possamos ter vidas transformadas e vidas abençoadas. A partir do verso 31, nós temos um texto bastante conhecido, todos nós conhecemos bem esse texto, e eu gostaria de ler com os irmãos e peço que os irmãos estejam atentos aí à leitura. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua santa e bendita palavra, ó Deus, e clamamos ao Senhor que a mensagem que será explanada, ó Deus, que ela venha de encontro à necessidade de cada um de nós e que ela fale profundamente aos nossos corações. Que tão somente a tua vontade seja esclarecida nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Quando nós abrimos o texto de Romanos, capítulo 8, a partir do verso 31, nós iniciamos essa mensagem e a leitura do texto com uma pergunta muito pertinente. Que diremos, pois, diante destas coisas? Que coisas são essas? Para nós entendermos quais são essas coisas, é necessário a gente voltar no capítulo 1 de Romanos e entender, por exemplo, sobre a ira de Deus diante da humanidade. A ira de Deus diante da impiedade humana que nos apresenta no capítulo 1. Também mostrando que todo ser humano ele é indesculpável. Você olhar um pouquinho lá no capítulo 1, no capítulo 2, você vai ver que a condição humana é terrível. A condição humana é algo que está totalmente distante da vontade de Deus. Se você caminhar um pouquinho no capítulo 2, você vai descobrir que a circuncisão, que era aquela aliança que Deus fez no Antigo Testamento, que era agora para ser algo, uma circuncisão do coração, não permitindo que alojasse nenhuma sujeira, nenhum pecado, aquilo ficou só na mera formalidade e virou uma
tradição tão somente. Por isso que Paulo vai perguntar: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Por exemplo, no capítulo 3, que vai dizer que não há um justo sequer. Todos nós somos injustos, todos nós estamos condenados ao pecado. Não há nada em mim, não há nada, uma carta na manga que eu possa dizer. Não há nada em mim, não há nenhuma justiça em cada um de nós. No capítulo 7, por exemplo, quando você está discorrendo sobre o capítulo 7, você vai aprender que o pecado produz todo tipo de desejo cobiçoso. Todo tipo de desejo cobiçoso que vai longe da vontade de Deus. E ali Paulo começa, então, a ver que dentro do seu coração existe uma guerra civil tremenda. É o velho homem lutando com o novo homem, e agora você está diante do momento que Paulo chega às raias da loucura, quando ele diz: olha, o bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal está sempre diante de mim. Paulo parece que está vivendo aquilo que Davi viveu quando, no capítulo 51, quando ele pede perdão a Deus, e Davi vai dizer: olha, o meu pecado me persegue, no capítulo 3, no verso 3 do capítulo 51 do salmista. E ele vai dizer: olha, o meu pecado me persegue. E Paulo está dizendo, ele chega a dizer no versículo 24, por isso que ele vai, quando ele chega aqui no verso 31 do capítulo 8, ele faz essa pergunta, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Nós somos totalmente indesculpáveis, somos totalmente depravados. O amor de Deus é do tamanho da nossa depravação humana. Alguém pregou aqui, temos aqui na região, um pregador coach, que ele diz que o seu valor é o mesmo valor de Jesus. Você é tão importante quanto Jesus. Porque o tamanho do sacrifício de Jesus é o tamanho do seu valor. Na verdade, o tamanho do sacrifício de Jesus é o tamanho da minha pecaminosidade. É o tamanho da minha depravação. Eu sou muito depravado. Todo ser humano é muito depravado e precisa de um poder, de um amor, de um sacrifício tão grande para poder nos salvar. Então, por isso que Paulo vai fazer essa pergunta: que diremos, pois, diante dessas coisas? E aqui nós temos os versos que nós lemos, nós temos alguns motivos pelo qual Paulo vai dizer. A primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: olha, Deus é por nós. Né? O verso 31 vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós. Isso significa que algumas pessoas têm uma ideia de que quando algo ruim acontece conosco, as pessoas perguntam: fez com que eu perdesse o emprego? Eu não sei por que Deus fez com que essa doença viesse a mim? Eu não sei por que eu estou enfrentando essa luta? Na verdade, nós não podemos, meus irmãos, de forma alguma, jogar na conta de Deus qualquer mal que nós somos acometidos. Nenhuma. Até porque o texto está dizendo: Deus é por nós. Deus não está lá no céu olhando para nós, esperando a gente pecar para jogar um raio em cima da gente e nos partir no meio. Não. Deus não está pensando isso. Deus não é o nosso antagonista. Deus não está contra nós. Deus é a nosso favor. Deus não só é a nosso favor, como ele é contra o seu próprio filho. Veja só o que diz o verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, por amor a nós e para nos resgatar do nosso pecado, o Senhor matou o seu próprio filho. Naquele momento em que Jesus está sendo crucificado,
passado, naquele momento em que Jesus está orando ali no Getsêmani, e ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Deus disse, eu penso, olha, neste momento, nós não estamos olhando para nós. Nós não estamos olhando para nós estamos olhando para o ser humano. Nós queremos salvar o ser humano. E por isso que, nesse momento, nós não vamos pensar em nós. Nós vamos pensar nele. E Deus entregou o seu filho. Ele tanto é ao nosso favor que ele chegou a entregar o seu filho para morrer na cruz por nós. E não só isso, o verso 32 vai seguir de graça todas as coisas. O Senhor nos abençoa muito mais do que nós precisamos ou pedimos, meus irmãos. A Bíblia diz, em Efésios, no capítulo 1, que Deus já nos deu tudo aquilo que nós precisamos para termos uma vida abençoada e feliz. E como nós podemos dizer e atribuir a Deus a maldade que nos ocorre? O mal ocorre por nós por alguns motivos. Primeiro, nós somos pecadores. Né? Então, o mal está no mundo. E nós fazemos parte desse mal porque nosso coração é mau. Né? Segundo lugar, a questão de que a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Nós escolhemos muitas vezes errado lá atrás, e quando chega aqui na frente as coisas não dão certo, a gente coloca a culpa em Deus. Entender que nós não podemos atribuir a Deus de forma alguma o mal que nos é acometido. Mas o texto vai avançar de uma forma muito interessante, que diremos, pois, diante dessas coisas, quando nós lemos, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? O diabo pode fazê-lo. O diabo pode fazê-lo. Mas quando nós estamos em Jesus, a acusação do diabo não tem fundamento. Agora, é preciso ter cautela. Jesus ensina algo muito interessante ao acusador. Porque senão ele te levará para o tribunal e te acusará e não há quem te salve. Aqui nós temos que observar algo muito interessante quando Jesus fala que nós devemos entrar em acordo com o nosso acusador. O diabo é o nosso acusador. Ele vai nos acusar. Entrar em acordo é dizer, olha, é verdade, eu pequei. É verdade, eu cometi pecados. Mas Jesus é o meu advogado. E eu recebi como Salvador e Senhor da minha vida. E eu entendo que ele pode até me acusar. Ele pode até me acusar. Mas quando eu chego na presença de Deus, diante da acusação do diabo, Jesus vai olhar para Deus e vai dizer, eu morri pelo pecado dele. E ele me aceitou como Salvador. É por isso que quando nós olhamos o texto, nós podemos dizer, ninguém pode nos fazer acusação, Deus nos justificou. O texto vai dizer o que é justificação. Justificação é o ato declarativo de Deus quando vai dizer para uma pessoa que se converte, eu sei que você é pecador, eu sei que você merece o inferno, mas porque você aceitou meu filho como Salvador e Senhor da sua vida, os seus pecados estão perdoados. Vamos dizer que Deus olha para nós diretamente. Quando Deus olha para nós de forma direta, como eu estou olhando para você, é como se as falhas e que está condenado ao inferno. Mas quando Deus olha você através de Jesus, vamos fazer de conta que o óculos é Jesus. Ele olha para você e para mim através de Jesus, os seus pecados estão perdoados. Percebe? Justificação é isso.
Então não adianta o diabo acusar. Ele pode acusar, mas nós temos que ter a consciência de que Deus nos perdoou. E nós não somos mais escravos do pecado. É por isso que quando nós olhamos o texto do capítulo, do capítulo 8, verso 33, sabendo que o diabo nos acusa, significa que Deus pega cada um de nós, coloca de um lado, pega os pecados no fundo do mar. Significa que Deus não se lembra mais dos seus pecados. Deus não se importa mais com os seus pecados. Deus se importa com aquela pessoa que está na presença dele, que pede perdão. Por isso que nós podemos nos alegrar na presença do Senhor, sabendo que a nossa vida está nas mãos dele e que nós podemos a todo momento nos dirigirmos diretamente a ele, pedir perdão e ele poderá limpar os nossos corações. Mas o verso 34 vai dizer algo interessante também. Quando ele vai dizer, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais. Aqui há algo muito interessante que nós precisamos observar. O Senhor Jesus, ele está diante do Pai intercedendo por nós. Algumas pessoas acham que é Maria que é a nossa intercessora, né? Maria não é a nossa intercessora. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É isso que a palavra de Deus declara. Então nós precisamos observar e entender que o Senhor Jesus está intercedendo por nós. Como Jesus está intercedendo por nós? É como se ele fizesse assim, se ele estivesse no céu, aqui é você cometendo pecado, e ele se levantaria com um chicote na mão, e Jesus perguntaria para ele, o que o senhor vai fazer com esse chicote? Ele vai dizer, eu vou dar uma chicotada no Walter por causa do pecado dele. Aí Jesus diria, mas é Jesus quem intercede por nós? Que diremos, pois, diante da nossa vida, do nosso pecado? Que diremos, pois? Eu posso dizer, Jesus é meu intercessor, ele está ao lado do Pai intercedendo por mim. Senhor, não releva. Senhor, nós perdoamos esse pecado, nós morremos por esse pecado, então vamos perdoá-lo. Ele está diante do Senhor com interesse de coração. É por isso que diante dessas coisas, meus irmãos, o Senhor está à direita do Pai intercedendo por cada um de nós, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades e nas nossas necessidades. Mas o verso 35 diz algo muito interessante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo? Ninguém pode. Às vezes nós passamos por lutas e por tribulações, e aqui, se você observar o que o texto está dizendo, verso 36, que vai dizer, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Veja só, aqui nós temos que observar que nada pode nos separar do amor de Cristo. Às vezes nós estamos muito bem com Deus, estamos vivendo uma vida cristã, aí nós se esfriamos, nós abandonamos a Deus, nós não queremos mais buscar a Deus, não vamos à igreja, não queremos estar mais buscando a palavra do Senhor, acabamos esquecendo de fazer as coisas para Deus e não nos importamos, estamos só focados naquela dificuldade, mas nós precisamos aprender que no momento de dificuldade é o momento de nos aproximarmos de Deus. Por isso que o pecado, a dificuldade e a tribulação não pode nos afastar de Deus. Nós temos que correr para junto de Deus. Vida, eu vou ter que enfrentar a morte, eu vou ter que enfrentar a morte. Lembra? Vocês lembram quando ocorreu aqueles cristãos
se não me engano, 19 cristãos que foram mortos e foram filmados eles sendo decapitados. Lembra daquela situação? Eu pensei naquela... Por que Deus não faz isso? Por que Deus não coloca lá um sniper lá, vindo da mão dele, com a arma lá, e pá, e mata todo mundo e deixa os crentes sobreviver? Sabe por quê? Porque aquelas pessoas escolheram morrer pelo nome de Jesus. Eles escolheram morrer por amor a Jesus. E Deus não ia tirar isso delas. Deus não ia tirar isso delas. Elas sabiam que poderiam enfrentar a morte e elas estavam dispostas a enfrentar a morte. Pescoço degolado, a entrada na glória. As pessoas escolheram. Elas tomaram sua própria decisão e Deus não ia impedir que elas morressem por amor de Cristo. Isso é passar por tribulação. Agora, nós enfrentamos a morte todos os dias. Todos os dias nós enfrentamos dificuldades. Se você não está enfrentando uma luta tremenda hoje, você vai enfrentar logo, logo. Todos nós passamos. Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas o texto vai avançar, que ele vai dizer algo que eu acho muito interessante. Mas em todas essas... Eu lembro de algo muito interessante, de uma história, de uma menina que estava lendo um livro, onde tinha um dragão, tinha uma bruxa, tinha uma princesa e tinha um príncipe. A princesa estava presa na torre, sendo torturada pela bruxa. E o príncipe estava na floresta, lutando com o dragão para que pudesse salvar a princesa. E quando ela está no penúltimo capítulo do livro, aí a mãe dela chega e fala, eu queria ver o final da história. Aí ela pula para o último capítulo, lá nas páginas finais. Aí ela descobre que o príncipe mata o dragão, joga a bruxa lá de cima, beija a princesa e são felizes para sempre. Olha que legal. No outro dia, ela acordou cedo, pegou o livro e continuou lendo. Quando ela estava vendo o príncipe lutando com o dragão, ela falava para o príncipe, puxa, e ele falava para a princesa, não chora, porque daqui a pouco o príncipe vai chegar, vai te beijar, vocês serão felizes para sempre. Foi isso que Deus fez por nós, quando nós lemos esse versículo. Sabe o que está dizendo aqui? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Deus está dizendo para nós, meus irmãos, a vitória já está garantida. Por mais luta que nós passamos aqui nessa vida, por mais dificuldade que nós vamos enfrentar, deixa eu te dizer algo muito importante. A terra é o pior inferno que o crente vai experimentar. Porque depois que nós vencemos o último inimigo a ser vencido, que é a morte, nós estaremos na glória com Deus. E todas essas lutas, todas essas dificuldades vão passar. Por isso que nós podemos dizer que a vitória já está garantida, porque já... mas sim motivos de louvor, de graça e de honra ao nosso Deus. Por isso que nós não podemos ficar, por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Não é Deus, Deus é por nós. Mas ainda tem uma última parte aqui que nós lemos, que eu gostaria de ler novamente, que é a partir do verso 38, que diz o seguinte: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outro, o nosso Senhor. Presta muita atenção. O que o texto está dizendo aqui para nós, isso é uma palavra para crente, para quem já é salvo, para quem tem Jesus no coração. O que o texto está dizendo para nós aqui
que ninguém, nem se vê um anjo do céu, nem se vê um demônio do inferno, e nem as coisas deste mundo, e nem você mesmo poderá fazer você se afastar do amor de Jesus. Nada pode. Mesmo que se você resolvesse dizer assim, olha, eu quero ir para o inferno, não quero saber de Jesus. É impossível. É impossível. Ninguém pode nos afastar do amor de Cristo. Ninguém pode. Nem nós. Vai da igreja, vai viver uma vida devassa e não se importa. Aí você não vai pensar o seguinte, será que essa pessoa realmente é crente? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Mas não cabe a mim, não cabe a você julgar as pessoas. Nós podemos julgar a nós mesmos. Eu sei. A palavra de Deus nos diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. O seu espírito, se não testifica, nós vamos orar por você para que você possa receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Mas note como é que Paulo termina este capítulo. Ele vai dizer assim, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7 e no capítulo 8, Paulo encerra esses capítulos dizendo esta frase. Deixa eu te dizer algo. Se o diabo bater à sua porta, acusando você, jogando na sua cara os seus pecados, a sua fraqueza, as suas limitações, diga para ele o seguinte, Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você está desempregado e você não sabe como é que você vai fazer para pagar as suas contas dessa semana, deixa eu dizer algo para você. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Talvez essa semana você vai passar no médico e possa receber um diagnóstico. Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez você vê o governo se matando aí entre os políticos e gente caindo fora do barco e gente torcendo para o barco pegar fogo e a gente olhando essa crise não só pandêmica, mas política também. Lembre-se de uma coisa, Cristo Jesus é o nosso Senhor. Diante de todas as coisas, que diremos, pois, diante de todas essas coisas? O que eu posso dizer diante da luta? O que eu posso dizer diante do meu pecado? O que eu posso dizer diante da maldade humana? O que eu posso dizer diante de tantas coisas que eu tenho que enfrentar? Nós só temos uma coisa a dizer. Cristo Jesus é o nosso Senhor. Agora é necessário, para que a gente possa viver isso, é confiar no Senhor. É permitir que o Senhor tome conta de todas as áreas da nossa vida. As pessoas, às vezes, querem viver isso aqui, mas não permite que o Senhor seja Senhor da sua vida. É necessário que o Senhor possa preencher toda a nossa vida. Um lugar que Deus permitiu. Deus permitiu um lugar para o diabo e os seus anjos, que são as trevas. Trevas é o lugar onde o diabo pode estar. Se a sua vida ou alguma área da sua vida do diabo. Disse que conta um conto, né, que um rapaz recebeu Jesus na sua casa. E ele abriu a porta da sala para Jesus e Jesus entrou, sentou na sala, porque visita, senta na
senta o que põe um alimento na mesa e senta ali, não é verdade? É assim que nós fazemos. E Jesus sentado na sala, e Jesus pergunta para ele, e aí, como é que estão as coisas? Fala, Jesus, está bem, nós estamos aí caminhando, né, tal. E, de repente, bate na porta da cozinha dele. E Jesus fala para ele assim, olha, deixa eu atender a porta para você. E ele fala, não, Jesus, fica aqui, porque a visita fica na sala, deixa que eu vou atender a porta. Quando ele chega, porque ele tinha o costume de permitir que o diabo pudesse entrar ali na cozinha dele. E ele pegou e disse para o diabo, não, agora não, tal, você não pode entrar. Não, Jesus está aqui, você é doido, vai entrar aqui. E ele pegou, não, mas eu quero entrar. Não, aqui não, e foi uma luta, ele fechou a porta. Voltou para a sala e Jesus falou, quem era? E ele falou assim, não, Jesus, não é ninguém, não. E isso aconteceu em todos os cômodos da casa dele. Aconteceu nos quartos, aconteceu na despensa, aconteceu em todos os cômodos. Ele ficou frustrado. E ele chegou e disse para Jesus, olha, Jesus, eu oro ao Senhor, eu busco a tua presença, eu canto na igreja, eu dou o meu dia no louvor, nos ajudo no louvor. E agora eu fico aqui e o diabo fica batendo na minha porta, o diabo fica me tentando. E Jesus disse para ele assim, é claro que ele vai fazer. Enquanto você não deixar eu tomar conta de todas as áreas da sua vida, ele sempre vai entrar e vai te importunar. Às vezes nós estamos em algumas partes da nossa vida, nós permitimos Deus entrar. Mas às vezes quando nós vamos fazer negócios, nós não permitimos Deus entrar. Às vezes quando nós vamos nos relacionar com as pessoas, nós não permitimos Deus entrar. Às vezes quando nós vamos olhar a internet, nós não permitimos Deus entrar. E aí é onde o diabo vai agindo na nossa vida. Né? Nós damos legalidade. Quando você... porta da sala. Aí quando ele foi atender a porta, Jesus falou assim, não, deixa que eu atendo. Jesus levantou, ele ficou atrás de Jesus, olhando por cima do ombro de Jesus, assim, e aí quando ele estava olhando por cima do ombro, Jesus abriu a porta, estava o diabo e o inferno inteiro para entrar. Jesus olhou para o diabo e disse assim, pois não. O diabo disse, desculpa, foi engano. Virou as costas e foi embora. Essa historinha, até assim, bobinha, né? Até certo ponto, ela traz uma verdade muito grande para nós. Se nós permitirmos que Jesus tome conta de toda a nossa vida, nós vamos poder. Se nós queremos realmente ter uma vida abençoada, nós precisamos permitir que ele não só seja o Salvador da nossa vida, mas seja o Senhor. Em Apocalipse, Jesus vai dizer à igreja, eis que eu estou à porta e bato. Ele está dizendo isso para a igreja. Ele não está dizendo isso para o mundo. Ele está dizendo para a igreja. E a igreja que tem deixado ele do lado de fora. E ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. E Jesus, quando quer sentar à mesa da nossa casa, ele não quer sentar em qualquer lugar. Ele quer sentar na cabeceira. Quem sentava na cabeceira era o pai. O pai sentava à cabeceira. Por que o pai? Porque é o pai quem pagava as contas. É ele quem ditava as regras. E Jesus é quem quer ditar as regras, é ele que quer pagar as contas da nossa vida. E é ele que quer dirigir a nossa vida. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor derrame sobre você a tua graça, o teu amor, o teu cuidado. E que você entenda que há muitos motivos para louvar a Deus. Há muitos motivos para glorificar a Deus. E saber que Deus está presente, Deus está nos abençoando e Deus quer fazer da nossa vida uma vida que não importa a situação a qual nós possamos passar, mas que nós possamos, no final de tudo, dizer, Jesus Cristo, eu gostaria de orar com os irmãos. Pai, em nome de
de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, te louvar, te adorar, te exaltar e pedir a Deus que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está participando deste momento do culto. Derrama sobre eles a tua graça, o teu amor, o teu cuidado, e que nós possamos declarar, diante de tantas coisas, tanta dificuldade, o que nós vamos dizer? Que nós possamos declarar com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso coração, Cristo Jesus é o nosso Senhor. Diante desta pandemia, diante desta crise, o que nós podemos dizer, Senhor? Cristo Jesus é o nosso Senhor. E dizendo isso, nós acalmamos os nossos corações e a paz que excede a todo entendimento pare em nós e nós podemos ter paz para viver num mundo tão conturbado. Nós te louvamos e agradecemos. Obrigado. Pastor, obrigado. E eu agradeço e peço para o senhor aguardar um instantinho que o senhor ainda vai nos trazer a bênção. Só agradecer aos irmãos, a todos que estão aqui. Deus abençoe a cada um. Eu fico muito feliz em ver alguns irmãos queridos, né, que estavam nos visitando aí. A boa parte da nossa igreja está assistindo a nossa live, o número de pessoas aqui não está tão grande. Mas que Deus possa te abençoar, meu irmão, possa te guardar, te livrar. Uma semana extremamente abençoada. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Obrigado por quinta-feira, por sexta-feira também esteve conosco na nossa primeira live, né? Foi muito bom. O resultado tem sido maravilhoso. Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério. Deus possa estar abençoando a sua família, seus filhos, suas noras, tá? E esteja te guardando grandemente. Eu gostaria de pedir, então, que o irmão desse para nós a bênção. Nós vamos encerrar. Que o amor de Deus, o Pai, o Espírito Santo, esteja sobre o povo de Deus, hoje e todos os dias desta semana, e até que o Senhor venha. Amém. Amém. Muito obrigado.